Fale com a gente. Hoje nós vamos conhecer quem é esse trabalhador agente de saúde, histórias da gente. Estamos aqui recebendo a nossa companheira, agente de saúde comunitária. Meu nome é Jacilene, sou agente comunitária de saúde há 23 anos, passei 17 anos no campo, hoje estou há 6 na gestão, né? Sou formada em gestão hospitalar e por isso fui convidada desde 2019 para assumir a direção da unidade. E também temos o nosso companheiro, agente de endemias. Boa tarde a todos, meu nome é Geandro, eu sou agente de endemias, trabalho na área já há 24 anos, mas precisamente lotado no Distrito Sanitário Oeste, né? A gente atende toda a Natal, porém a área que eu sou lotado há mais de 20 anos é no Distrito Sanitário Oeste. Ok, vamos estar conhecendo essas histórias. História da gente. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o nosso primeiro episódio, né? O episódio número 1. Vocês assistiram o nosso episódio piloto, onde nós esclarecemos para vocês o que é o programa Fale com a Gente, certo? Então, hoje, nesse primeiro episódio, como já foram apresentados aqui para vocês, temos um agente de combate às endemias, Geandro, e a nossa colega Jacilene, que é agente comunitária de saúde, e hoje a gente vai tentar mostrar para vocês quais são as diferenças das duas atividades. Geandro, para você, qual é a maior diferença do trabalho entre que vocês executam do agente de endemias para o comunitário de saúde? Bom, basicamente, assim, o agente comunitário de saúde ele é um facilitador da população com a unidade de saúde, né? Já o agente de combate a endemias, a gente trabalha num trabalho mais ostensivamente. A gente faz a visita, tratamento, eliminação e trabalha também com a informação, junto também com o pessoal do agente comunitário de saúde. O pessoal tem muito essa questão aí. Principalmente as pessoas mais velhas associam a agente de endemias com aquele agente da SUCAM, né? Sim. Porque acha que a gente só trabalha com a questão do combate à dengue. Mas você, com essa experiência de 24 anos, né? Como você já foi supervisor, já passou por vários programas dentro do próprio Zoonoses, o que é que você poderia esclarecer para a gente de outras atividades que vocês executam, no caso eu também, né? Sim. Que a população e alguns trabalhadores do SUS não conhecem? Bom, a gente, quando aborda os moradores, né, nas áreas que a gente trabalha, a gente se depara com diversas situações, né? Então, além do trabalho de orientação sobre a questão de foco, de mosquito, tem a questão de caramujo, rato e outros tipos de insetos. Então, muitas vezes o pessoal acha que a gente está voltado para trabalhar somente com a parte da dengue, e não é apenas isso, né? Engloba todas as endemias, que no caso são esses tipos de programas que eu acabei de falar aqui para vocês. Basicamente isso. Também, né, gente, tem a questão dos cachorros, né? Sim. Cães e gatos, né? Que a gente também trabalha na questão da coleta, que é da leishmaniose, que faz coleta de sangue, todas essas coisas, na campanha de vacina também. Vacina anualmente, feita porta a porta, e nos dias desses que são efetuadas nos postos fixos de saúde. Exatamente. E você, Jacilene, fala um pouquinho aí das suas atividades como agente comunitário de saúde. Bom, o trabalho do agente comunitário de saúde, como o colega falou, é um trabalho de facilitar o acesso do usuário ao serviço, né? E também de uma forma do trabalho que a gente tem que a gente trabalha não só o indivíduo, a gente trabalha todo o contexto familiar. O agente comunitário de saúde, quando ele adentra a casa daquelas famílias no seu território, né? Cada agente comunitário tem um território específico, né, que a gente chama de microáreas, onde ele é responsável por aquele território, de acompanhar aquelas famílias, aqueles indivíduos, né. Há algum tempo atrás a gente trabalhava por família, hoje a gente trabalha por indivíduos, porque a gente entende, o Ministério da Saúde, a gente entende que cada indivíduo, mesmo que ele esteja dentro do mesmo contexto familiar, ele tem suas particularidades, tanto de saúde como social, efetiva, e isso tudo a gente trabalha dentro do contexto familiar, mas trabalha cada indivíduo separadamente, né? Hoje é um dos trabalhos específicos do agente comunitário de saúde.
E as atividades educativas, os grupos operativos. O agente comunitário de saúde ele não trabalha só com a visita domiciliar, que também os agentes de endemias também fazem a parte educativa nas atividades. A gente tem grupos de hipertenso, diabético, gestante, grupo que trabalha saúde mental, a gente tem CDs coletivos, né? Onde o que a gente coloca muito? Quando numa consulta particular, numa consulta individual, digamos assim, o indivíduo muitas vezes ele fica com vergonha de tirar algumas dúvidas. E no coletivo, a minha dúvida pode ser a dele, pode ser a do outro, e como eu tirei a dúvida, tirou a dos outros também. Então, assim, é muito importante as atividades do agente comunitário de saúde hoje com um trabalho coletivo, com o trabalho dos grupos operativos, com o trabalho não só na visita domiciliar. O carro-chefe do agente comunitário de saúde é a visita domiciliar, mas o trabalho de base dentro da unidade, dentro do território, em grupo, hoje é de suma importância. Você falando assim, em dúvida, em curiosidade, acabou sua fala me despertando uma. Quando você falou CDs, o que são CDs? CDs são os acompanhamentos de o crescimento e desenvolvimento das crianças. As crianças eles vão de 0 até 10 anos de idade, eles têm um acompanhamento específico de tempos em tempos, até os 6 meses, ele é mensalmente, depois ele passa a ser 3 meses, 6 meses, e assim sucessivamente para acompanhar o crescimento, desenvolvimento, peso, altura, contexto familiar, o acompanhamento daquela criança, desenvolvimento dela. Entender, porque pra você ver, né? Por mais que a gente trabalha, às vezes no mesmo território, mas, por exemplo, eu mesmo desconheço muitas das funções do agente comunitário de saúde. Eu acredito também que o agente comunitário de saúde, nem todo ele sabe nossas atribuições, né? Como o Jando falou, por exemplo, animais peçonhentos. Nós, da agentes de combate às endemias, a gente tem equipes que trabalham exclusivamente com animais peçonhentos. Então, assim, pronto, o próprio Jean, ele trabalhou muito tempo nas que chama de ovo-trampas, né? Que ele fazia o monitoramento que hoje em dia, aqui no município onde a gente está lotado, aqui em Natal, é o carro-chefe do programa, né? Então, Jean trabalhou um bom tempo lá, justamente coisa que a gente não sabe, questão tem um departamento de georreferenciamento dentro do zoonoses, que também tem muitas das coisas feitas, digamos assim, são compartilhadas com vocês a respeito do mapeamento dos territórios, né? E assim, já no seu ponto de vista, é viável ou inviável ter um trabalho conjunto entre o agente comunitário e o agente de combate a endemias? Muito, muito viável, de verdade. Até mesmo para esclarecer a população. Quando você tocou agora nesse programa do Vitrampa, alguns moradores, eles aceitavam de boa, mas sem entender. Eles aceitavam porque a gente chegava para eles lá e explicava que era um trabalho novo, que estava se apresentando no município, né? Aí tudo bem, eles aceitavam, mas sem entender. E o agente comunitário de saúde, ele tendo esse conhecimento, ele vai saber explicar. No momento em que ele chegar no domicílio para fazer uma visita e tiver um equipamento lá da Ovitrampa e fizer a pergunta, se ele não souber explicar isso aí para ele, vai ficar complicado. Vai dizer, o rapaz deixou aqui e pronto. Acontece muito disso. Então, é importante demais. É muito importante a gente ter o conhecimento um pouco um do trabalho do outro, porque um vai ajudando o outro. Né? Como a gente trabalha em domicílios, por eles ter uma área fixa hoje, a gente não mais, então eles são bem melhor recebidos do que a gente. Quando a gente tinha uma área fixa, era sempre o mesmo agente de combate a endemias que passava no mesmo domicílio a cada 2 meses. Esse serviço ele era periódico, esse trabalho era feito de uma forma periódica. Então, eu já tinha um conhecimento bem, bem amplo da minha área de visita e os moradores também já me conheciam. Então, isso aí facilitava também na minha visita, a rejeição ela era mínima, né? Que hoje também a gente tem um problema enorme, que são com casos pendentes, e quando a gente tinha área fixa, esse trabalho dependente, ele era tratado de uma forma bem atenciosa e a gente conseguia ter um índice bem baixo. Hoje o índice ele passa de 50%. Né? E como o agente comunitário, ele tem uma área fixa, então ele já tem uma segurança para com o morador. Quando ele chega, o morador já abre a porta, oferece água, café, tudo aquilo outro. E a gente ainda tem uma resistência grande. Ele chega, olha, não me conhece, o pessoal como o Bruno, que é de uma turma mais de 2017, Bruno? 2015, né? Eu já sou de 2000, né? 99, 2000. Então, a gente chega um agente novo, assim, como o Bruno, que eu costumo dizer que ele é novo, o pessoal olha para ele e faz, não te conheço. A pessoa que passava aqui era outro.
justamente por a gente não ter mais uma área fixa para trabalhar. A gente trabalha em toda Natal e hoje a gente trabalha por amostragem, né? Então, onde dá um maior índice de foco é onde a gente vai fazer hoje um bloqueio que se chama, não é mais ciclo. Geandro, na sua fala, você traz, né, a importância de trabalhar no mesmo local, né, no mesmo território, porque se cria um grande vínculo com a comunidade. Isso, então, para o agente comunitário, que tem um território já definido, né, o vínculo com a comunidade é bem maior, a confiança é bem maior, e o agente, né, a diferença do agente de endemias é esse, porque ele fica num espaço, num território, depois vai para outro território, e aí o vínculo não fica tão forte, né? Isso, Isso exatamente. é um grande desafio, É né? um dos fatores que dificulta bastante o nosso trabalho. A questão de não ter uma área fixa mais. Mas isso aí é porque a gente hoje não tem um contingente suficiente para poder distribuir por toda a Natal. Então, é por isso que a gente vem trabalhando dessa forma, por amostragem. E você, Jacilene, você poderia já acrescentar esse vínculo que o agente comunitário de saúde tem com a população? Eu compartilho do que Geandra colocou, da questão da importância e o trabalho que a gente tem dentro das microáreas, devido ao vínculo que a gente tem com o usuário, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Principalmente quando a gente vai trabalhar em uma área de grande vulnerabilidade social. Hoje em dia, infelizmente, a gente vive em algumas comunidades que a gente não consegue adentrar. Alguns profissionais não conseguem adentrar devido à questão da violência, devido à questão de algumas situações sociais que a gente vive. Então, assim, é aí onde está a importância do vínculo do agente comunitário de saúde e que do agente de endemia seria interessante que tivessem também para fazer um trabalho mais eficaz, mas, como o Jean falou, é a questão da falta de efetivo, né? Muitos agentes comunitários, como é que se diz? Muitos agentes não estão mais em campo, estão em atividades que também são importantes dentro dos zoonoses, dentro das unidades, dentro do departamento de vigilância, que também faz parte do trabalho do agente de endemias, né? Hoje a grande maioria são técnicos em agente de endemias, e a grande maioria são técnicos em agente comunitário de saúde, e o fato da gente ter esse trabalho como técnico nos dá também a possibilidade de não trabalhar só em campo, porque muitas vezes as pessoas ainda têm uma visão de que o trabalho do agente comunitário de saúde é ir para a casa do usuário, visitar o hipertenso, o diabético, a gestante, os programas que o Ministério da Saúde determina. E do agente de endemias é combater o mosquito lá, né? Olhar o terreno, furar as latas que tem, olhar os terrenos baldios. Então, assim, muita gente ainda tem essa visão que nossos trabalhos são esses. E não só, a gente, né, devido à nossa, como é que eu posso dizer, valorização profissional. Hoje, a gente, tanto como agente comunitário de saúde, como agente de combate a endemias, a gente tomou conta de muitos espaços que as pessoas achavam que a gente não era capaz de assumir, né? Que as pessoas achavam que a gente não era capaz de estar. E devido ao nosso trabalho, à nossa valorização social, à nossa educação permanente, daqueles que buscaram, isso é de fundamental importância, a questão da educação permanente para o profissional, né, agente comunitário de saúde, agente combate a endemias, para ele poder ter a motivação de trabalhar. Não ficar naquela situação de 94, né? Quando a gente botava 30 cartões de vacina debaixo do braço, uma balança e uma rede, e ia pesar os meninos. É importante, o peso é importante o acompanhamento? Não deixou de ser. Foi através disso que a gente diminuiu a mortalidade infantil, diminuiu a desnutrição, a diarreia, foi através disso que na época os meninos combateram a cólera, quando eu falo na época, porque eu não estava, eu sou de 2001, a gente conseguiu uma maior adesão ao esquema vacinal. Hoje, o índice de vacinas atrasadas daquelas crianças são mínimos, porque a gente conseguiu esse trabalho de educação
junto às famílias. Então, assim, o trabalho que foi feito lá atrás é importante? É. Foi importante e continua sendo. Mas a gente também precisa evoluir diante de todo o quadro que a gente vem vivenciando durante esse tempo todinho, da nossa valorização profissional também. Que legal, né? O Fale com a Gente está dando a oportunidade para você conhecer a diferença, né, desses dois trabalhadores, o agente de endemias e o agente comunitário de saúde. Geandro, o que te motiva a ser agente de endemias? Bom, de início era a matrícula, né? A gente procurava uma estabilidade, assim, né, de emprego, mas depois que você passa a conhecer como funciona o trabalho, o quanto importante nós somos para a vida da população, isso nos motiva bastante a sair de casa. Eu costumo dizer que o agente comunitário de saúde e o agente de endemias, ele não é apenas um agente de saúde. Ele é psicólogo, ele é um pouco de amigo, a gente vivencia várias situações. A gente trabalha em áreas, eu, por exemplo, eu trabalho em muitas áreas que são pessoas sofridas. Então, um simples bom dia que você dá para uma pessoa já faz uma diferença muito grande no dia a dia dela, né? E só em você chegar numa casa e ter uma pessoa que está lá bastante ocupada, atarefada, com 1001 problemas, você para 5 minutinhos para conversar com ela, isso é bastante gratificante. Então, são pequenas coisas que no dia a dia nos motivam para levantar, sair de casa e enfrentar tudo que a gente enfrenta. Porque quem trabalha em campo, a gente costuma dizer que a gente sabe que vai sair, mas não sabe se vai voltar. E você, Maria Jacilene, diga aí o que te motiva a ser agente comunitário de saúde? O que me motiva e o que sempre me motivou desde que eu cheguei em novembro de 2001 foi a questão do trabalho em comunidade. E aonde eu chego, aonde eu venho falar do meu trabalho, do trabalho do agente comunitário de saúde, eu digo, quem me ensinou, quem me apresentou a fazer, a conhecer o trabalho e me apaixonar pela atenção primária, né? Eu sou técnica de enfermagem, na época, o Geandro disse que queria matrícula. Na época eu queria um emprego, né? Tinha acabado de terminar o curso técnico, era muito difícil naquela época você conseguir logo um emprego, e apareceu a oportunidade de fazer o processo seletivo, não, é na área da saúde, vamos lá, enquanto eu arrumo alguma coisa na área da enfermagem. E terminei ficando, Só 23 anos. só 23 anos. Dois colegas me fizeram apaixonar pela atenção primária. Se chama Valdelice Araújo, que está aqui me entrevistando hoje, e meu amigo Rudenilson Cândido. Foram duas pessoas que me apresentaram o trabalho com a comunidade e onde eu sou apaixonada por esse trabalho até hoje. E o fato de eu estar onde eu estou hoje, como diretora da unidade, é o fato da gente continuar, me motivou a assumir a direção para a gente poder continuar fazendo o trabalho que a gente vinha fazendo e que algumas pessoas quiseram destruir durante algum tempo. Mas a gente não permitiu e a gente não vai permitir, porque é o trabalho, é o que nos motiva. A gente não faz não só pelo serviço, não só pela remuneração financeira, a gente faz, eu falo por mim e eu sei que posso falar por ele e por ela, por esses dois amigos que eu citei, que a gente faz pela comunidade, a gente faz pela população, é pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor, pela motivação que a gente vê todos os dias nos grupos, na própria comunidade, ver pessoas deixando de tomar medicação ou diminuindo essa medicação, ver pessoas que não saíam de casa, saindo de casa, não só para participar dos grupos, das atividades da unidade, mas para participar da atividade da igreja, do clube social, do clube de mães, das ONGs que tem dentro do bairro. Então, assim, isso é a principal motivação, a comunidade. É muito interessante a sua fala, porque, assim, para quem não conhece, né, principalmente a questão de alguns critérios para que você seja agente comunitário de saúde, é que você more naquela comunidade, né? Você tem que residir... Não mais. Não mais? Pronto, no último concurso que teve agora, que foi o meu, né? Era um dos critérios de edital. Você tinha que... Então, assim, isso traz justamente esse estreitamento entre a comunidade e o agente, né? E duas coisas que nas falas de vocês agora me deixaram bem animados para perguntar. Por exemplo, como o Geandro falou, né? A questão das dificuldades que ele enfrenta, que eu também enfrento bastante, a gente não tem área fixa, de ficar rodando de área em área, acaba que a população, às vezes, não nos recebe por medo da violência, né? Que a gente, infelizmente, trabalha muito em áreas de risco, que a gente, quando fala de áreas de risco, são áreas onde tem um índice de criminalidade um pouco mais elevado. Então, muda um pouco a área de trabalho mais específico nesses dias,
Aí me lembrou de um quadro que a gente vai ter aqui, que você pode participar, que é o Histórias da Gente. Porque, por exemplo, Geandro, ele já passou por um caso uma vez, que mesmo ele trabalhando na comunidade, né, Jean? Ele chegou a ser abordado por algumas pessoas que faziam parte de uma facção criminosa, porque desconfiaram que Jean era policial, O meu né? estilo, né? Você pode contar, Jean, como foi essa história Sim, pra gente sim. aí, rapidinho? Estava trabalhando, inclusive, no bairro que eu cheguei a morar, né? E esse bairro, hoje em dia, infelizmente, ele é dominado por facção criminosa. E a pessoa que fazia parte desse indivíduo, ele chegou a me abordar com uma arma, achando que eu era policial. E nisso, lá na frente, tem uns comerciantes que são bem antigos no bairro, me conhecem, e disseram, por causa do teu estilo, tua barba e tal, eles acharam que tu era polícia. E eu disse, morei aqui, não sei o que e tal, todo mundo me conhece. Aí disse, mas infelizmente eles são novos aqui e hoje é quem manda no bairro. Então, essa é uma das situações. Não foi a primeira, não foi a única. E espero que seja a última, mas eu sei que não vai ser. E assim, até falando do o projeto mesmo em si, quando a gente falou, nossos professores no nosso episódio piloto, falaram muito da questão da iniquidade. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu já vi acontecer algumas situações, gostaria de saber se já aconteceu com você, que é o quê? A gente sabe que tem muitas pessoas, muitos homens no trabalho, que eles têm uma certa resistência quando a liderança parte do lado feminino. Você, enquanto gestora, já chegou a passar por alguma situação desse tipo, ou graças a Deus, a equipe que você faz parte não teve nenhum problema em relação a isso? Bruno, infelizmente não, graças a Deus não. Quando eu assumi a unidade lá, em 2019, eu assumi porque eu sabia a equipe que eu tinha. A equipe. Eu estava lá há 17 anos, né? Então, eu já trabalhava na unidade há 17 anos. Então, assim, eu relutei muito, né? Mas resolvi assumir, mas graças a Deus eu não tive nem por parte dos meus colegas de profissão, agentes comunitários. Tem uma turma de endemias que na época fazia PA lá, porque fazia Gente, você falou aí, as armadilhas. As Ovitramps. As Ovitramps, né? Então, assim, tinha uma colega que era coordenadora e o resto da turma toda era meninas. Então, assim, não tinha, nunca teve problema. Sim, uma coisa que eu digo, tanto na minha atividade de agente comunitário de saúde, levo para a minha vida e tenho na minha gestão, é que para você fazer uma boa gestão, para você ser uma boa liderança, você tem que ter sua equipe com você. Então, assim, não adianta eu querer ser porque sou gestora, porque sou diretora, porque estou diretora, porque eu não sei o dia de amanhã, estou diretora, querer ser aqui agora só vai funcionar do jeito que eu quiser e não. Então, é uma gestão compartilhada, é uma gestão onde a gente sempre conversa, é uma gestão que, na hora que eu tenho que tomar decisões como gestora, eu vou tomar porque, infelizmente, faz parte do meu papel como gestora, eu tenho que tomar. Mas, assim, nem por ser homem, nem por ser médico, nem por se achar de uma categoria mais elevada, eu nunca passei e até hoje nem acredito que com a equipe que eu tenho hoje de passar por isso. Graças a Deus. É onde eu chego e eu digo, minha equipe, ela não é 1000, não. Ela não é 100, não, ela é 1000. Isso vai do ESG ao médico, à minha administradora, a todas as categorias em todo, assim, eu tenho uma equipe muito boa e Felipe Camarão 2 hoje tem uma equipe muito diferenciada, em todos os sentidos. Isso eu posso falar. Que bom, né, Jacilene? Que você, como agente comunitário de saúde, e hoje assumindo, né, a função de gestora, né, de você ver essa igualdade, né, e autonomia e o direito à voz de todos os profissionais, porque só quem ganha é a comunidade, né? O trabalho ele fica mais produtivo, né? E tudo isso, como sempre nós falamos, né? Quem ganha é a comunidade. E hoje, como é que esse profissional, agente de saúde, o agente comunitário de saúde, traz uma grande relevância para a saúde pública? Isso aí é um mundão, né? Porque hoje a atenção primária, né, eu vou focar na atenção primária. A atenção primária do SUS, a APS, ela não funciona sem um agente comunitário de saúde.
Isso é fato. Nós éramos um programa, viramos profissionais, hoje somos os profissionais valorizados, capacitados, né? E hoje a atenção primária à saúde, as APS, como o Ministério hoje chama, não funciona sem o agente comunitário de saúde, seja ela estratégia ou não. Algumas unidades básicas, né, que a gente ainda chama de básicas, que não são saúde da família, que tem alguns agentes comunitários de saúde, que não, mas que tem agente comunitário de saúde, mas não tem estratégia, ainda funciona muito melhor do que as unidades básicas que não têm agente comunitário de saúde. Pela questão de território, pela questão de você conhecer o indivíduo, quer dizer, tudo termina ficando mais fácil. Entendeu? A questão do controle social, do controle epidemiológico, do controle dos agravos, né, das doenças crônicas. Então, tudo isso facilita com a presença, com o acompanhamento, com a visita do agente comunitário de saúde. Então, assim, não adianta querer fazer SUS hoje sem agente comunitário de saúde. Eu não tem nem como fazer um comparativo, porque não existe pensar de fazer SUS hoje, da atenção primária à saúde, dentro das UBS, sem o agente comunitário de saúde. E sem o agente de combate às endemias também, né? Porque hoje o agente de combate às endemias era para estar inserido dentro da estratégia, como o colega falou, se tivéssemos efetivos para isso. Porque o objetivo lá atrás, quando a gente mudou a Constituição Federal pela segunda vez, era que os agentes de combate às endemias eles estivessem inseridos dentro das equipes de estratégia para que fizessem um trabalho conjunto com o comunitário para que diminuísse os índices das doenças endêmicas. Assim como estava diminuindo o número de pacientes hipertensos, ou pelo menos de controle, de diabéticos, a questão vacinal, né, do esquema vacinal estava sendo, o índice de falta estava sendo diminuído, foi diminuído. Então, assim, se a gente tivesse continuado aquele trabalho, com aquela proposta de ter hoje os agentes de endemias dentro da estratégia de saúde da família, o trabalho seria muito mais eficaz do que está sendo feito hoje. É muito importante, né, a gente pontuar, no caso vocês, pontuar a importância de vocês, né, para a saúde pública em geral. E uma coisa muito positiva para nós, agentes de endemias e agentes comunitários, é justamente esse curso do Saúde com a Gente, né? Que o intuito dele é justamente isso, mostrar, digamos assim, nos ensinar, além de capacitar que a gente trabalhe um pouco melhor para a população, é mostrar a importância desse serviço conjunto. Então, assim, eu acho que todo mundo que está fazendo o curso tem essa esperança que isso, né, saia do papel realmente, saia desses diplomas e vá para a prática, né? Para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais enquanto profissionais. Eu acho que vocês foram perfeitos, ajudaram muito a gente a explicar para quem não conhecia e sabia diferenciar o que é o agente de endemias e o que é o agente comunitário de saúde, até para conhecer a importância dos profissionais, né? Fale com a gente. Vocês hoje puderam observar, conhecer quem são esses profissionais de saúde, o agente comunitário de saúde e o agente de endemias. E você, compartilhe suas histórias. E também você que está nos acompanhando, quiser saber um pouco mais e ter mais acesso aos nossos conteúdos, siga o nosso canal, lembrar de ativar o sininho, porque toda vida que tiver um episódio novo, você vai receber lá o lembretezinho. E o mais importante, não deixe de seguir a gente no Instagram, é o @falecomagente_UFRN. Por lá vocês terão acesso a mais informações do projeto Fale com a Gente.